Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. E hoje eu vim falar sobre um mangá que me chamou muita atenção, né? Que ele trabalha com a parte de exatas e ele seria muito bem aproveitado aí pro mundo do Enem, que foi justamente esse mangá aqui de estatística. Sim, ele me chamou muita atenção porque ele aborda questões que são frequentemente cobrados aí no mundo do vestibular, principalmente, especificamente do Enem, que eles trabalham, por exemplo, com a questão da frequência, média e mediana. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixe de dar o like, se inscrever aqui no canal e, eventualmente, se ficar alguma dúvida, não deixe de se inscrever, de escrever aqui nos comentários, né? Algumas sugestões também que possa ser modificado aqui no canal também é muito importante. E sem mais delongas, vamos dar continuidade e abordar esse mangá aqui que vale muito a pena. Vamos lá! Bom, na verdade esse mangá aqui, eu não conheci ele na época em que eu fiz os vestibulares e o Enem, justamente porque quando eu analisava, por exemplo, a capa, é possível observar que existe um monte de barrinhas, né? E essas barras aqui indicavam que era análise de gráfico. Na minha cabeça, pelo menos, era um mangá que ia retratar como extrair as informações dos gráficos propostos, como interpretar de forma adequada. Então, como eu não tinha muito dificuldade nessas questões, eu não dei muita credibilidade e hoje em dia eu me arrependo bastante porque esse mangá poderia ter me ajudado bastante na época do Enem, principalmente, porque se for analisar, ele trabalha com questões que caem de forma recorrente no Enem. Por exemplo, essa questão aqui da frequência. A frequência ele trabalha com um monte de dados. Então, nessa questão aqui, na história que o mangá traz, é proposto, por exemplo, um monte de pratos de modalidades de lamen, e esses lamens, né, vai ver a saída de cada prato que tem, e por meio desses dados, é possível não só extrair a frequência em porcentagem, para saber qual deles tem mais saída, que é mais interessante deixar no mercado ou repor estoque, e e também eles montam esses gráficos aqui para mostrar, para ficar um pouquinho mais fácil, para saber qual é a saída mais recorrente. Então, de uma certa forma, a questão da frequência ele não é importante apenas para a prova, mas principalmente para o mundo em que vivemos, né? Ou seja, no cotidiano, pelo fato de que ele ajuda de uma certa forma na própria logística, né? Então, não é apenas uma questão aí para a prova, para a própria vida mesmo. Então, outra questão importante é a questão também da média, que a média, existe a média simples e a média ponderada, tem que tomar cuidado com isso, existe duas modalidades. O que eu analisei aqui nesse mangá, ele trabalha justamente com a média simples, em que ele mostra, por exemplo, nessa situação já não é mais do lamen, mas agora é a questão de boliche, em que a média simples ele soma todos os pontos em que as pessoas que jogaram esse jogo, né, fizeram, então soma-se todos os pontos e divide pela quantidade de pessoas que participaram. Então tem que tomar cuidado, né, que existe a média simples e a média ponderada, ambas são muito importantes, né, e no Enem esses pontinhos assim são muito garantidos, né, justamente porque se for analisar, o Enem ele pede média e mediana de forma isolada, e são conceitos relativamente simples, e pode ver, ainda bem que eles colocam, por exemplo, aqui tem a questão da mediana, e depois de uns 2 ou 3 páginas atrás, ele já tinha trabalhado com o quê? Com a questão da média. Então, isso é muito importante, ter bem diferenciado o que é média e o que é mediana, porque o Enem, apesar de ser uma prova relativamente simples e questões fáceis e rápidas de serem resolvidas, pelo fato de média e mediana terem termos assim muito similares, né? Muitas das vezes os candidatos se confundem de nomenclatura e aquela resposta, tanto de média quanto de mediana, vai estar lá no meio do possível gabarito, então tem que tomar cuidado para não confundir. E esse próprio mangá ele já deixa bem próximo média e mediana para tentar assim não confundir os alunos. Então, por exemplo, enquanto a média simples que ele trabalhou 2, 3 páginas anteriores, ele na verdade trabalha, por exemplo, com soma-se todos os pontos e divide pela quantidade de candidatos que jogaram. Aqui na mediana, a gente vai analisar, por exemplo, aqui ele propõe análise de altura dos alunos, né? Aqui. Então, por exemplo, a gente tem que deixar em ordem crescente, tanto que aqui ele fala deixar a ordem do menor ao maior, né? Então, por exemplo, aqui nós temos 3 elementos. Quem seria o elemento central? O segundo, né? Então, por exemplo, deixa assim, primeiro ordem
crescente, do menor para o maior, e aqui, quem está no médio é esse segundo candidatozinho aqui. Então, por exemplo, se fosse... e aqui ele vai trazer mais exemplos, mas, por exemplo, trabalhando com essa mesma questão aqui da altura, se nós tivéssemos 10 pessoas, né, então, como é um número par de pessoas que existem, nós teríamos que pegar colocar os 10 em ordem crescente e pegar o quinto e o sexto aluno, ver a altura média deles, né? Então aí somar a altura dos dois e dividir por 2 e aí acha-se a mediana. Então no Enem é interessante essas questões porque são questões rápidas, né? E normalmente é isolado, porque se for analisar nas questões da FUVEST não vai ter esse tipo de questões isoladas. Normalmente eles trabalham com um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais complexas, misturando, por exemplo, a média mediana com progressão geométrica ou progressão aritmética, que é PA e PG. Então, tem um pouquinho mais complexo. Então, tentem garantir pontinhos no Enem por meio dessa média, mediana e frequência, que é muito importante. Mas também tem essa questão aqui de desvio padrão, né? Ele também trabalha com desvio padrão. Eu estava dando uma olhada nas provas de 2019, de 2020. Ainda hoje cai essas questões aí de desvio padrão. Tudo bem que são questões um pouquinho mais complexas, justamente porque ele trabalha com fórmulas um pouco complicadas, né, de se avaliar. Por exemplo, quando a gente fala da parte do desvio padrão, nós temos fórmulas que têm raízes quadradas. Então, são questões assim, tipo, que normalmente o Enem, quando cobra o desvio padrão, eles fornecem a formulinha, né, para ser utilizada. E aí é só substituir o x pelos valores. Porém, não é incomum, né? O Enem, ele atualmente está ficando um pouquinho mais complicado. Eles estão trazendo essa extração de informações. Eles não dão mais a fórmula de pronto. Às vezes tem que extrair do enunciado em forma de texto. Então, fica um pouquinho mais complicado. Outra questão importante, assim, que eu achei bem interessante, é que eles trabalham também com o número de Euler, né? O número de Euler, que ele retrata aqui, cadê? Oh, meu Deus. Ele retrata aqui o número de Euler, né? Eles deixam descrito tudo bonitinho e o valor e eles realmente fazem aquela analogia, né? Que o número de Euler, ele é bem parecido com o número π. E eu achei bem interessante, porque era um elemento assim que eu já nem lembrava mais que existia. E ele trabalha com essas questões de gráfico aqui também, né? Uns gráficos assim bem diferentes, com fórmulas relativamente complexas, que aí já não cai muito assim no Enem não, tá? Então a parte do Enem mais importante nesse mangá aqui é realmente a questão do frequência, média, mediana, desvio padrão também é importante. Só que aqui, por exemplo, mais à frente, ele trabalha com esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é muito famoso. Por que esse gráfico é famoso? Porque, apesar de aqui ela estar falando sobre a questão da inclinação, né? Isso aqui é a fórmula afim. O que é a fórmula afim? É aquela função de primeiro grau, a fórmula mais básica, né? Em que é uma reta que a gente trabalha. Se fosse uma equação de segundo grau, aí já seria uma parábola, então seria o x². Então. Mas como aqui não está retratando sobre questões de funções, né? Não é esse mérito. Aqui é mais questões realmente com a questão da estatística, né? De análise de dados, mas ele também trabalha um pouquinho com questão que envolve curvas, aí já questões mais complexas que não vai ser cobradas aí no vestibular. Mas, por exemplo, esse coeficiente de Cramer, eu acabei me confundindo, né? Com a questão da matriz, né? Para quem sabe aquela matriz, por exemplo, que parece... Na verdade, a matriz ele também resolve bastante coisas do cotidiano, né? Em que a gente pega as informações e monta aqueles... Eu vou deixar um exemplo de matriz, né? Porque eu não sei descrever mais como é que é, mas coeficiente de Cramer, quando ele falou Cramer para mim, a primeira coisa que eu imaginei foi ele vai trabalhar com matriz, com análise de dados. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, ele começou a falar sobre assuntos muito mais complicados, por exemplo, do Qi². Eu nunca nem ouvi, nem sabia que existia esse tipo de operação. Então, mais pro finalzinho, são questões que realmente nem eu mesmo conheço. Eu vou dar uma olhadinha, porque como eu gosto de analisar dados, né,
Até mesmo aqui do YouTube, quando vocês escrevem alguma coisa, a gente tem uma tabela de dados, as pessoas, quantidade de pessoas que visualizaram, então é interessante para ser aplicado no mundo do plano fático, né? Mas como ficou realmente muito complicado, mais para frente, né? Tanto que ele vai mostrar aqui que ela está utilizando os dados de pesquisa, já se torna, no finalzinho, já não cai tanto assim, quer dizer, não cai no Enem, né? Porque são questões, assim, realmente análise de dados de verdade. Então, são questões, assim, bem mais difíceis, bem mais complexas e fórmulas, assim, complicadas de se entenderem. Então, na parte do finalzinho, já não é tão aproveitável, assim, pro Enem. Tudo bem? Então, quando for ver, por exemplo, isso aqui está parecendo aqueles que está tendendo, uma parábola que está tendendo a zero, mas nunca vai chegar no zero. E por exemplo, aquelas questões do. Como é que fala? De números elevados ao quadrado. Na verdade, frações elevadas ao quadrado, né? Que tende a zero, mas nunca chega a zero. Então, tem essas questões assim. E outra questão, mas aí já não é pro pessoal do Enem, né? Mas eu acho acredito que seja mais pro pessoal que faz concurso público, seria interessante também, porque eles mostram como é que faz todos esses cálculos, né? Com o auxílio aí do Excel. E nos concursos públicos não é incomum serem exigidos esses conhecimentos de informática, né? De tabela do Excel, como é que se faz desvio padrão, como é que se faz frequência. Então, para concurso público, esse finalzinho aqui é bem interessante. É bem pouquinho, mas eu acho que vale a pena. Eu vou testar ainda no Excel para tentar assimilar as coisas. Mas é isso. É um mangá assim que eu realmente devia ter dado mais credibilidade. Eu gostei bastante desse mangá. Ele ajuda não só na parte do ensino médio, né, na questão do Enem. No Enem realmente ajuda bastante. Mas também é de concurso público, eu achei bem interessante. E também para análise de dados assim do mundo fático, do plano fático em que nós estamos vivendo. Então é um mangá assim que vale muito a pena. Por isso que eles até falam, apaixonem-se pela estatística, né? E, na verdade, quando eu olhei aqui no sumário que eles iam abordar sobre probabilidade, eu acabei ficando um pouquinho frustrada, porque a probabilidade que eu conheço, né, que aqui tá falando assim, vamos calcular a probabilidade. Aí ele fala distribuição normal, mas não é a probabilidade que eu conheço. A probabilidade que eu estava imaginando era, por exemplo, se eu tenho um dado, eu quero tirar o número 3, qual é a probabilidade de sair o número 3? Aí se a gente olhar, por exemplo, um dado aqui, né, tem um número 3 aqui. Então, tipo, qual a probabilidade de sair esse número 3 quando eu jogar? É de 1/6. Por quê? Só tem um número 3 para 6 possibilidades. Porque em cada face que a gente tem 1, 2, 3, 4 e tem 6 números possíveis de saírem. E eu quero especificamente o número 3, então seria 1/6. E aí vai acumulando com algumas exigências. A questão do heredograma da biologia também trabalha bastante com essa questão de probabilidade, e era uma coisa que eu sempre gostei bastante, apesar que vira e mexe eu escorregava em algumas informações, porque eu não prestava atenção, né? Por exemplo, quando ele fala assim, um casal quer ter um filho, qual a probabilidade de ser... O casal, ele quer especificamente um menino, e, eventualmente, esse casal tem uma tendência para ter hemofilia. Bom, primeiro, ele quer ter um filho menino, então é 1/2. Então, por quê? Por que esse 1? Porque ele quer um menino. Quais são as possibilidades de saírem esse menino? Bom, tem duas possibilidades. Ou é um menino ou é uma menina. Então é 1/2. E não ser hemofílico. E aí tem que ver essa probabilidade. Esse E, ele vira mais. Então era uma questão assim que eu gostava bastante. Eu sempre achei bem interessante essas questões de probabilidade, estatística. Mas esse daqui não me deixou a desejar, eu tô muito feliz com a aquisição dele, porque realmente vai ser bem útil. Eu só preciso desvendar algumas partes assim que ficou bem obscura, principalmente da parte final, que são informações do que quadrado. É um conceito que eu nem conheço, eu vou ter que correr atrás e ver o que eu acho. Mas é isso, muito obrigada a todo mundo e até mais, né? Não deixe de se inscrever, eventualmente se ficar alguma dúvida, né? E é isso, muito obrigada e até mais. Tchau, tchau, pessoal!